Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais uma live do mês comemorativo da criação dos cursos jurídicos no Brasil pelo nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a doutora Carla Macedo, por sua especial contribuição abordando o tema Fake News e as eleições 2020. Com certeza será um grande debate. A diretoria do IARGS agradece também à diretora do Departamento de Integração, a doutora Ana Amélia Prates, pela sua participação na mediação das lives pelo perfil do IARGS aqui no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo diariamente atualizados, com uma variada programação online. E todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Já solicitando para poder entrar. Aguardando, então, aqui a conexão com a doutora Carla. Seja bem-vinda, doutora. Mais uma estreia aqui no nosso canal, no nosso perfil do IAR. Seja bem-vinda. Olá, Terezinha. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria participar dos eventos do IARGS, né? Seja como ouvinte ou até como debatedor, enfim. Boa noite. Com certeza, boa noite. Eu estava falando aqui da plataforma online do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. E lembro que a sua live de hoje, amanhã de manhã, já vai estar postada no canal do YouTube. Para acessar o YouTube, onde estão todas as 41 lives e as videopalestras, é só acessar no nosso canal do YouTube. E a convite da doutora Sulamita, eu peço que todos se inscrevam lá e acessem o sininho para poder receber todas as notificações. Assim, cada vídeo que lá for postado, as pessoas são notificadas automaticamente, certo? Mas, doutora Carla, as atividades do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul são realizadas agora por meio de plataforma digital. Temos as videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família todas as terças-feiras. As videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. Lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas. Na próxima quarta-feira, inclusive, haverá uma live especial da doutora Alice Greck, que é a vice-presidente, com o doutor Roque Carrasa, que é mestre em Direito Tributário, para falar sobre qual é a reforma tributária. Vai ser bem interessante na próxima quarta-feira, às 12 horas. Temos também artigos jurídicos publicados no blog e no site todas as terças-feiras. Comentários sobre o livro histórico do IARGS 93 anos, todas as segundas-feiras. E as lives, que são mediadas costumeiramente por mim e pela colega Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas, a partir das 20 horas. Acompanhem sempre a nossa programação postada nas redes sociais, no site e no blog. E no canal do YouTube, como eu disse há pouco, estão todos os vídeos relacionados às lives e às vídeos palestras. Inscrevam-se no nosso canal. Hoje vamos bater um papo com a doutora Carla Macedo, sócia do escritório Fischer e Hartzheim. Macedo, acho que está certo esse sobrenome. Membro fundadora do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Membro da Comissão da Mulher Advogada na OAB, advogada eleitoralista e especialista em processo civil. E a doutora Carla hoje vai falar sobre as fake news e as eleições 2020. Um assunto bem polêmico e que vai ter muito assunto aí para falar, não é, doutora? Com certeza. Esse tema me é instigante, né? Extremamente atualíssimo. Mas a gente também não pode esquecer de que mentira sempre existiu, né, Terezinha? É verdade. Olha, a doutora Sulamita aqui já está dando boa noite a todos e cumprimento em especial a doutora Carla, que hoje nos prestigia com esse importante tema.
Com certeza. A doutora Solamita também, saúde a minha Terezinha, que conduz os trabalhos da noite. E eu gostaria que a senhora pudesse falar, comentamos há pouco, sobre os 7 tipos de fake news e a importância da sua classificação. Quais seriam esses 7 tipos de fake news, doutora Carla? Boa noite novamente, né? Sim. Boa noite, mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma alegria a gente estar aqui nesse ambiente acolhedor, né, e debatendo coisas tão interessantes. Já acompanhei outras lives do IARGS e é uma alegria, como eu disse, estar participando desse evento. Algumas questões preliminares, acho que é importante a gente conversar, até porque o objetivo aqui é a gente, né, trazer questões, são mais questionamentos do que propriamente conceitos fechados e prontos, né? Porque a questão das fake news, como uma forma geral, uma forma genérica, é importante que a gente analise alguns pontos. E principalmente é um tema, né, Terezinha, que não é só do direito, principalmente do jornalismo, do marqueteiro, né? É verdade, um é verdade. ramo, um ramo que a gente precisa dessa multidisciplinariedade e até me causa, digamos, um pouco de tristeza o nosso Congresso querer criar uma lei com o intuito de coibir e de frear as fake news. E isso é utópico. Como o próprio, vários colegas que se debruçam muito nesse tema, né? O professor Diogo Reis diz que o PL é 2630, porque número sempre tem uma colinha aqui, né, Terezinha? Às vezes é tanto número que a gente se atrapalha. Mas que foi aprovado no Senado e pelo nosso sistema bicameral e está na Câmara, o próprio PL é fake. Né? Então a gente começa já nesse tom meio descontraído, porque é um tema bem intrigante. Não existe, não há lei no mundo que vá fazer frear as fake news. Né? Esse seria o primeiro comentário que eu faria. Outro, como eu disse, mentira sempre existiu e até o momento mentira ainda não é crime. Mas trazer a desinformação através de um aparato gigantesco, isso sim eles estão querendo, né, criminalizar e vetar e estar cada vez mais em voga esse tema. E quem não fala uma mentira, né? Às vezes eu brinco, até a gente recebe um convite de uma amiga, de repente, para jantar, e a gente não está afim e a gente mente. Né? Ah, tô com dor de cabeça, tenho outra coisa para fazer, né? Então a mentira é mais um ato imoral, né, do que ilegal nesse sentido. E se remonta aí a estudiosos de que a mentira, e principalmente na política, porque a gente sabe que mentira e política, infelizmente, estão muito atreladas, seja por diversos fundamentos, data ainda da época do Império Romano, da Macedônia, né? Outros regimes, quando criou seu Estado, principalmente os regimes fascistas, ditatoriais, utilizaram muito da mentira para manipular a informação, para cegar as pessoas. E o maior problema das notícias falsas, ou melhor, da desinformação, é justamente fazer com que o povo seja massa de manobra. Né? Eles querem, na verdade, nos cegar, trazendo uma desinformação. Eles querem gerar um caos. Só que com a internet, isso pulverizou. Isso está realmente, né, num crescente e num tamanho gigantesco de desinformação. E é isso, então, que a gente se presta a estudar e trazer um pouco de debates, enfim, até mais dúvidas do que conceitos. Então, como existem 7 tipos de fake news, e até esses conceitos vêm mais do jornalismo do que do direito. O direito se apropria um pouco, né? Nós temos uma jornalista, a Claire Kleidman, se eu não me engano, agora me faltou o sobrenome dela, se debruça também em cima disso. E eu vou tentar aqui trazer, então, cada literatura muda um pouco, né, Terezinha? A gente não tem um padrão, né? Mas a gente sabe que fake news é o genérico, é a notícia falsa. Mas o que o legislador está se debruçando, o que as pessoas mais, né, estão preocupadas é a desinformação. É aquele objetivo deliberado de gerar o caos,
né? E às vezes pode até ser uma notícia positiva. Por exemplo, no início do Covid, né, quando começou, já tinha a notícia dizendo que a vacina já estava pronta. Quem não queria uma vacina já pronta logo no início de uma pandemia? Né? Então, mesmo que ela possa trazer, em tese, uma informação positiva, ela tem algum objetivo, né, obscuro atrás. Mas igualmente eu acho Então, que gera o caos, né? Porque aí a pessoa divulga, também, compartilha que chegou a vacina, né? Aí, exato. enfim, como foi a notícia da bomba no Líbano, né? Quando vem a primeira notícia, é fake. Aí acaba Porque com era tanta tão notícia fake, assustador. quando vem uma verdadeira, a gente já fica com o pé atrás, né? E infelizmente eu também. Eu sempre parto do pressuposto que é fake. Então a gente não parte mais do pressuposto da boa-fé, né? Que rege aí o nosso sistema democrático, o nosso sistema brasileiro. Mas então o que realmente nos chama muito a atenção é o conteúdo fabricado, né? 100% para gerar então esse caos. Só que também, por exemplo, ela classifica, né, um conteúdo manipulado, um conteúdo que é verdadeiro, mas ele tem a manipulação para enganar o público. Trazendo um pouquinho para o direito eleitoral, até veio uma questão para a gente, porque nós estamos ainda em pré-campanha, né? As eleições não começaram, o calendário foi alterado em função da emenda constitucional 107. Sim. Então, mas como já está mais para o fim, as convenções estão começando aí no dia 31 de agosto, nós temos 15 dias, né? Para começar as convenções, vamos falar de campanha, tá? Então, eu vou me permitir a falar mais de questões de campanha. Mas o que aconteceu? Começou a ser divulgado na rede um vídeo, né, de um pré-candidato, onde ele dizia a verdade sobre o atual prefeito de uma determinada cidade, mas era uma frase positiva. Só que hoje eles são rivais, né? E essa mensagem positiva vinha numa mensagem manipulada dizendo: atenção, é bomba, fulano de tal não será mais candidato, não é mais, não vai se colocar à disposição. E era uma mentira. Então, eles pegaram um contexto verdadeiro, de uma fala verdadeira, e manipularam a informação, e aí passa pelo WhatsApp. E o WhatsApp, aqui eu faço um parêntese, muitos não entendem, né, ele como uma rede social, porque ele é um ambiente privado, existem grupos grandes, e o WhatsApp cada vez mais está preocupado também em segurar essas disseminações, né, que a gente vai ver mais tarde, que o disparo em massa hoje nas eleições municipais não pode, está vetado. E o WhatsApp, né, o diretor daqui do Brasil pediu, implorou para o TSE ano passado nas audiências, por favor, faça que esses envios em massa realmente sejam proibidos, e a gente cria mecanismos aqui também de controlar. Então a gente vê que isso, como eu disse, é um grupo de pessoas que tem que estar apoiado, né, para combater essas fake news. Porque, não vai ser uma lei que vai proibir, toda a desinformação tem que gerar uma informação, e é com a informação que a gente vai conseguir educar e trazer, né, realmente um conteúdo pertinente. E muitas vezes o cliente, né, que é candidato, enfim, agora a gente fala em pré-candidato ainda, pré-candidata, quer que a justiça resolva. Só que ainda nós não estamos nem na época de invocar a justiça eleitoral, porque ainda não estamos no período de campanha. Então, ele quer uma resolução, ele quer resolver o seu problema de forma imediata. E o Poder Judiciário não vai ser tão imediato quanto as redes sociais. Um vídeo, né, tu muito sabe, pulveriza e as pessoas já estão ali e compartilha e vai, então, criando realmente uma rede de desinformação. Então, muito importante para você que é pré-candidato, pré-candidata, né? Quando tiver alguma notícia falsa sobre a sua pessoa, você tem que buscar trazer a informação. Por mais que existam mecanismos processuais de direito de resposta, de representação, a gente sabe que o print é a nossa prova principal, né? Hoje a gente usa muito o print para fazer prova de tudo, né? Mas a gente também tem que buscar os outros dados da informação para que o Poder Judiciário haja. Mas ele vai demorar até o advogado fazer o instrumento, fazer a peça, distribuir, por mais que seja processo eletrônico, até despachar, receber e dar liminar, de repente é questão de 20 horas e a pessoa está fulminada.
né? Então, isso é uma coisa bem importante. Existem outros tipos de fake news, também como falso contexto, que se confunde um pouco com conteúdo manipulado, um conteúdo impostor, né? Que utiliza lá do G1 verdadeiro ou do Iargues verdadeiro né? E coloca ali uma E gera notícia uma notícia fictícia. mentirosa, falsa, né? E a gente sabe que a paródia, a sátira sempre existiu. E até deu um boom, porque aqueles sites sensacionalistas que sempre traziam uma comédia, uma coisa engraçada, daqui a pouco já estava virando uma verdadeira fake news com o objetivo de enganar o povo, né? Então, realmente, a gente recebe uma gama de informação na internet. Agora, com a crise, a gente viu que acentuou mais ainda o nosso contato virtual, que pode ser muito positivo, mas a gente sabe também que para fazer o mal, né, as pessoas são muito criativas. Então, é importante a gente fazer um pouquinho essa definição, mas para não. Porque falso, né, como eu disse, mentira existe, né, mas a nossa preocupação é aquele conteúdo 100% fabricado. E também o que gera muita inquietude, exclamação, são as empresas contratadas para isso. Hoje em dia existem empresas para criar perfis falsos, né? Sim. E para preencher ali o comentário, e às vezes quando eu vejo assim, esses influenciadores digitais que estão super na moda, sei lá, 35 milhões de seguidores. Eu penso, gente, será que isso é verdade? Será que eles também não utilizam na produção de São perfis robôs, para né? seguir São robôs que fazem isso. robôs? É. Isso, exato, né? Então, isso está muito em moda, né? A Uhum. gente sabe que em 2016, na eleição americana, isso gerou uma cadeia muito acelerada nas nossas eleições também, enfim, tem ações aí questionando. E quando eu trouxer assim, um exemplo prático, por favor, não é um exemplo apartidário, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, mas para Claro. enriquecer o nosso debate. E quando se trata, então, de esfera nacional, acho que a gente fica até um pouquinho mais à vontade, né, Terezinha? Porque É está verdade, um é. pouquinho longe da gente, né? É verdade. Então, realmente teve um boom nisso. E como eu disse, é um problema mundial, né? O mundo todo está debruçado sobre isso, o mundo todo está sofrendo sobre as notícias falsas. Teve uma vez nas eleições chilenas que eles fazem a votação por uma caneta, e aí dizia que a caneta estava programada para lançar o candidato tal. E como a gente teve aqui nas eleições presidenciais também, tu clica lá, tu aperta o teu candidato, mas vem o fulano, né? Então, isso Bem, vai gerando um caos. A urna eletrônica, a gente sabe que toda eleição vem as notícias, né, para desestabilizar o sistema. Mas então vamos criar um debate sério antes das eleições. A princípio, é esse sistema que nós temos. As urnas eletrônicas são sérias, fechadas, não estão em rede, criptografadas. E outra, partidos, Ministério Público e cidadão podem conferir, né, a auditoria das urnas. Então, existe todo um aparato, né, um mecanismo de controle. E é muito fácil tu criticar ou divulgar uma notícia falsa, simplesmente com o objetivo de gerar o caos, né? E até teve recentemente uma pesquisa no mundo, o WhatsApp, ele tem crescido como instrumento de comunicação. E tu que é da área da comunicação, Terezinha, o WhatsApp não pode ser fonte de informação. é verdade. E no Brasil, É. 57% É. das pessoas acreditam que o WhatsApp é fonte de informação. Claro que existem o Telegram, enfim, outros instrumentos, mas o WhatsApp realmente acaba sendo muito utilizado. Na Europa, é em torno de 3 a 5%. Nos Estados Unidos é 7%. No Brasil é 57%, É gente. muito alto. É muito É. alto tu É bem alto. acreditar que tudo que chega no teu WhatsApp é fonte de informação, né? Então, isso é bem assustador. E a gente sabe também que as redes sociais, hoje em dia, o Twitter é mais voltado para a política, né? Mas outras redes sociais as pessoas querem entretenimento. As pessoas querem
uma coisa mais light no seu dia a dia. E não é bem isso que a gente está vendo, porque a rede de ódio também vem aumentado muito significativamente. Essa semana eu assisti, no final de semana, um filme polonês, se chama A Rede do Ódio. E era justamente empresas contratadas por clientes para gerar conteúdo falso de um determinado candidato lá nas eleições municipais da cidade. Então, na Polônia, a gente está vendo essa realidade, por exemplo. Né? Então, não adianta. Não é o nosso Congresso, não é o nosso legislador que, criando leis, vai conseguir frear essa história de fake news. A ONU até já fez uma vez um apelo, né, de que, olha, estudem mais, promovam mais conhecimento, porque o Senado aprovou muito rápido a lei que, como diz o próprio professor Diogo, é a própria lei falsa, porque é uma lei que gera direito que já está posto na Constituição. E aí tem alguns artigos, principalmente o artigo 10 ali, que o pessoal, porque como vai ter que identificar, teria que dar RG, o pessoal, enfim, acredita que seja uma ofensa, né, à liberdade de expressão das pessoas. Aí a gente entraria num outro contexto. Porque, veja, fake news, aquela notícia deliberadamente programada para gerar a desinformação, pode ser vista como liberdade de expressão. A gente Com sabe certeza. que não existe nenhum direito pleno no nosso ordenamento e também no mundo, né? Porque o meu direito esbarra no teu direito. Então, os nossos direitos não são plenos, eles têm que ser garantidos, né? A censura é uma coisa que já foi vetada e a gente vê aí o nosso STF dando umas patinadas, né? Nesse assunto, querendo instaurar o inquérito, investigar e julgar. Né? Então, a gente sabe que tem aí um resquício de censura, sim, mas as notícias deliberadamente construídas não podem ser vistas como ofensa à liberdade de expressão. Né? Claro. Deixa eu registrar aqui que tem gente, claro. tem família aqui. A Rosane Hartzheim. Como que se fala? Hartzheim? Hartzheim. Hartzheim. Falei certo, olha. Certo, e a nossa querida desembargadora Elaine também está aqui, doutora Elaine Hartzheim. A doutora Karen a doutora Karen Rodrigues também, nossa querida Karen também está aqui nos prestigiando. E a doutora Ana Lúcia Piccoli, que aliás na quinta que vem, já vou fazer uma propaganda aqui, tem uma live. A live dela é uma pergunta. O regime de separação de bens após a morte desapareceu do sistema jurídico? Então fica aí a propaganda para a próxima quinta-feira. Então, deixa eu ver quem mais está. Tá, a doutora Kalen, recém entrou, já falei o nome dela. Vamos continuar, que aí eu já tenho umas outras perguntinhas para fazer a respeito das fake news. Por exemplo, o pessoal fala muito da questão, né, da ofensa da liberdade de expressão. Mas eu criar um perfil falso para, de repente, me despregar do meu cargo, né, digamos, ou da função que eu exerço, eu crio um perfil falso para eu falar o que eu quiser. Será que isso é liberdade de expressão? A criação de perfis falsos. É um questionamento que eu faço. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, porque eu criando um perfil falso, mas isso não é um anonimato? E o anonimato é vedado na Constituição. Né? Eu vi também, eu trago aqui um pouquinho do cinema, de filme, de documentário, de livros, né, para a gente enriquecer um pouquinho. Eu assisti uma vez um documentário que era o Sr. Cat, mas era pessoas atrás de um rapaz que fez maldades com um gatinho. Várias pessoas diziam ali que estavam com seu perfil falso, atrás de alguém que estava causando, né, uma maldade, enfim. E o mais interessante, quanto mais pessoas viam a maldade lá que o rapaz postou nos gatinhos, ele se alimentava daquilo e criava novos vídeos de maldade. Então, as notícias falsas, como a gente estava comentando, essa deliberadamente, né, essa programada, essa construída, primeiro que a gente sabe que tem gente atrás, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Vamos deixar aí no espaço. Mas que tem algum objetivo.
Pois é. né, degrenir a imagem do outro. E a gente sabe questões até de morte. Lembra um rosto falado de uma moça numa cidade, foi postado no Uhum. Facebook, e aí a vizinha, todo mundo achou que a vizinha era a cara daquela menina e mataram uma moça. Espancaram ela no meio da rua. É Né? verdade. Então a gente traz situações extremamente delicadas. E aí aquilo, a falsa informação, ela é mais virilizada, ela é mais divulgada, ela é mais propagada do que a notícia verdadeira. Porque todo mundo adora uma Infelizmente. fofoquinha. Olha, mesmo eu sendo jornalista, eu te digo, vejo os sites, os jornais. O que que vende? Vende o quê? Uma notícia de Sangue, desgraça, né? Tudo sangue, bem, é dado. desgraça. Todos os dias diz que aumenta os números de mortes, sempre bate um recorde, mas também ninguém coloca que bate recorde também as pessoas que se recuperam da Covid, né? Então, porque isso é uma coisa que não vende, porque infelizmente o povo, a maioria, gosta da notícia ruim. É por isso que notícia ruim se propaga de uma forma deliberada, né? Enfim, mas deixa eu Exatamente. também falar coisas boas aqui. Olha, a Maria Eneida falou: parabéns, doutora Sulamita, doutora Ana Prates, estimada Terezinha, tema relevante, parabéns, doutora Carla. E a querida doutora Elaine, parabéns, muito esclarecedor. Doutora Carla, as eleições estão chegando, falta pouco tempo, né? Mesmo tendo sido adiadas, elas já estão aí batendo na porta. Já estamos em agosto, daqui a pouco termina o mês e as eleições estão bem pertinho. Como faremos com as redes sociais e com o WhatsApp? Porque a propagação de notícias é assim, né? Você recebe uma coisa, daqui a pouco compartilha e cresce. E E uma notícia viraliza. viraliza de uma forma que ninguém segura. Como conter nessas próximas eleições? Qual é o Isso. desafio Então, principal? perfeito. Na legislação, né, nas resoluções do TSE, vários instrumentos, vários artigos, vários mecanismos foram criados. Por exemplo, o disparo em massa está proibido, está vetado, tem multa. A gente sabe que o WhatsApp, que acaba sendo, né, um replicador muito utilizado, também tem mecanismos. No início, lembra quando a gente queria passar várias mensagens, era até 10, agora ele está até 5, Agora né? limitou. E talvez limite Vai mais. limitar. Isso, cada vez limita mais. Às vezes, quando a gente recebe, eu recebi esses dias um vídeo engraçado de um artista, ele dizia, esse vídeo já foi compartilhado muitas vezes. Você quer saber por quê? Então, como eu te disse, a gente tem que se unir, todos os profissionais dessa área, para buscar mecanismos. E eu vejo que as redes sociais, eu posso estar sendo um pouco utópica, mas eles estão engajados. Né? A gente vê um crescimento, porque senão também ou vai tudo para o Poder Judiciário, ou vai tudo, né, para os provedores de internet, e não pode. Eu sou na opinião de que a gente tem que dividir responsabilidades. Porque a política, principalmente, a gente sabe que cada vez está mais polarizada. A polarização gera o ódio. Gerando ódio, tu quer notícia superficial. Tu quer a informação rápida. Então, nós, como cidadãos, o poder judiciário também, né, dando decisões coesas, e a gente sabe que é um pouco difícil porque é muito casuístico. O poder legislativo também tentando criar, né, mecanismos legais de fiscalização, que às vezes a gente vê que excede um pouco, mas principalmente eu vejo como nós, educadores, de prestar atenção, e aí até o próprio CNJ fala, profissionais de jornalismo falam, primeiro, checar a fonte. Não repasse erros de português. É certo que tem problema. Às Com vezes também certeza. não tem nem a fonte. Ou então, clique aqui, o link, pode ser vírus, ele vai te remeter para outra coisa, ele vai Isso é acionar um teus outro dados. ponto muito importante. Muito cuidado com promoções. Clique aqui, vai ganhar sorteio. Tem que desconfiar. Compartilhe já, ou então é bomba. Quando vem aquele sinalzinho de alerta, para mim já é um alerta que é fake news, e não um alerta para compartilhar, né? Alerta tipo, não, espera, analisa o contexto, veja o layout da informação, como a gente estava vendo, né? Infelizmente, aquela desgraça que deu em Beirute aí no início da semana, eu já comecei a procurar fontes confiáveis,
jornais, né, que a gente acaba tendo, enfim, mais divulgação, mais acesso, Eu né? confesso que no Outra primeiro coisa, momento eu achei que fosse fake. Aí eu e fui até eu pensei que procurar. eles estavam montando, não, isso aí já foi no passado, estão pegando agora, né? Porque Que é como muito qual o fazem isso. contexto. Sim, Quando sim, deu sim, aquele sim. furacão, pegaram imagens, nossa, de 10 anos e colocam justamente para poder aterrorizar, né? Muito cuidado nessa Exatamente. hora. Isso, então assim, primeiro é consciência nossa, consciência dentro da família, dentro dos nossos grupos, mas aí agora também nessa nossa esteira desse debate um pouquinho mais light, né? Nos grupos da família, nos grupos dos amigos, eu vou dar uma experiência própria. Nunca diga que já é fake. E uma vez eu quase fui linchada de um grupo por já ter afirmado que era fake e não era fake. E não era fake. Então, a sugestão é quando vier algo, eu me lembro também no Covid, veio, idoso que for para a rua vai ter o seu benefício cassado. E, né, e eu assim, gente, como é que vocês estão compartilhando esse tipo de notícia? Isso, então, a sugestão que eu dou é, isso provavelmente pode ser uma desinformação. Vamos pesquisar. Então, a gente tem que começar meio light nos nossos grupos para não ofender a outra pessoa e de repente a gente acha que é fake, realmente não é, né, Terezinha? Não, com certeza, com certeza. Olha aqui, olha, outras pessoas assistindo, a Marineida fazendo elogio a mim, fico muito feliz. A Cláudia, querida do IARGS, parabenizando pela clareza e equilíbrio das explanações. Um grande beijo para a Cláudia, para a Beth também, doutora Beth também, dando, marcando aqui a sua presença. Então, esse tema realmente é de muita importância, especialmente quando a gente começa a abordar aí a questão da desinformação, né? E a responsabilização por cada pessoa que transmite uma notícia falsa, né? Como é que fica a legislação brasileira nessa questão da desinformação, hein? É muito difícil a Especialmente gente agora com as eleições batendo nas portas. Isso, é muito difícil a gente criminalizar, né, um usuário que compartilhou. Eu acho isso excesso, por isso que eu digo, né? Fake news é genérico, de repente é um boato, é uma paródia, né, uma notícia falsa. Então a gente acaba fazendo isso. Então seria anárquico o nosso sistema botar todo mundo na prisão, porque compartilhou uma notícia que achava que era verdadeira, né? Nós temos sim que criar um mecanismo, e a gente até tem identificação de IP, de máquina, enfim, de saber onde estão a origem deste verdadeiro laboratório. E isso sim, porque existem, às vezes a gente sabe que são empresas, às vezes são esses hackers, né? Não teve aí esses dias também meninos aqui, 2 do Rio Grande do Sul e um de Minas Gerais, 3 meninos entraram no sistema do governo, né? Então, às vezes, não são nem grandes empresas, nem grandes explorações, mas a gente sabe que alguma coisa tem por trás. E normalmente rola muito dinheiro. Então, perquirir essa origem, né? E isso é importante. Agora, como eu também te confesso que eu tenho as minhas limitações, mas o usuário em si não pode ser criminalizado nem penalizado. Já nas eleições, trazendo agora um pouquinho para a questão do direito eleitoral, então, como eu disse, disseminação em massa está proibido, né? Patrocínio de posts e links, só quem está vinculado à campanha, o candidato, o partido ou a coligação, e através do seu administrador. Então, eu, pessoa física, não posso impulsionar conteúdo. Até porque a gente sabe que página, né, perfil de Face não impulsiona, só quando a gente cria uma página, né? Então já tem esse mecanismo. Patrocinado sempre vai aparecer em cima, CNPJ, né? Tem alguns requisitos aí para fazer a propaganda na internet, que certamente essas eleições vão ser 99% virtual, né? E os nossos municípios, muitas vezes, que a gente sabe que o fundo partidário e o FEFEC pode ser grande em termos de número. Mas se a gente divide aí, são 5.500 municípios, 5.570 municípios, né? Então, quando vai dividindo o valor, a gente sabe que o dinheiro chega bem pouco em alguns municípios, até porque o partido tem autonomia e ele vai injetar, né, aquele fundo quem já tem maior visibilidade. Isso faz parte também da regra do jogo.
Vou Então, deixar só temos algumas... registrado aqui que a Claro. querida doutora Maritânia Dallagnol está dando boa noite e dizendo que o tema é fundamental e mandando um abraço. Um beijo para ela. Doutora Solange aqui também falando sobre belo tema, informativo, enfim, comentários aqui de algumas pessoas. E o nosso abraço, então, aqui para a doutora Maritânia Dallagnol, retribuindo. Sim, super abraço. A gente acaba, às vezes, não vendo ali quem entra e quem vem, porque a gente fica meio que concentrada, né? Porque senão também é tanta informação, é visual, é o auditivo, é o celular e as mensagens, né? A gente, Ana às vezes, Amélia me acaba... ajuda também, querida Ana Amélia, também me dá um help aham. quando eu não vejo aqui, ela me ajuda Ela também. dá um help. Sim. Como é que Outro fica, então, mecanismo essa importante... questão da responsabilização, sobre crime de Isso. responsabilização? Volta a isso, sim. Isso. No artigo 9 da resolução que trata sobre a propaganda, que é a 23.610, ela menciona que o candidato ele tem que estar ciente do conteúdo divulgado. É óbvio que alguém que de repente não esteja vinculado à campanha faça, né, um conteúdo inverídico para, enfim, eu não gosto de usar a palavra denegrir porque a gente sabe que ela é um pouco preconceituosa, né? Mas para prejudicar um certo candidato, é muito difícil que ele esteja 100% cuidando de todas as postagens. Mas qual é a intenção do legislador nesse artigo 9º? É de que tu, candidato ou candidata, que tem lá, né, o seu staff, que você delegue, mas delegue com responsabilidade. E diga, se vocês fizerem alguma coisa fora do padrão, fora das resoluções, eu posso ser responsabilizado. E a gente sabe que o Bolsonaro, né, tá naquele vai não vem, se vai ser responsabilizado ou não por algumas postagens. E aí eu vou ler aqui um pouquinho, tá, o artigo de lei, só para a gente trazer. E muitos colegas sempre dizem, isso aqui é impossível de aplicar. Bom, mas o legislador, né, o TCE acabou normatizando e alguma intenção ele quer. Ou seja, ele quer trazer a responsabilidade para todos, né? A utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, ou seja, não está diretamente aqueles ligados que estão dentro da campanha, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto do artigo 58, que é o direito de resposta, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Então, sim, quem for candidato ou candidata tem que informar aos seus militantes, virtuais ou não, de que pode ser responsabilizado por uma notícia caluniosa, enfim, difamatória, né, que gere a desinformação. Então, é um artigo simples, meio que isolado ali no contexto da resolução, mas que eu vejo que ele é muito importante. Muitas vezes a gente esquece isso. Porque, como eu disse, as fake news só serão contidas se a gente tiver um coletivo. Não é o Poder Judiciário o único responsável, porque o Poder Judiciário não vai ter tempo, as coisas virtuais são muito rápidas, tudo bem que tu tem o teu instrumento, o direito de resposta, fazer uma representação, mas veja, toda desinformação há que se gerar uma nova informação, e essa informação para trazer essa tal realidade. Porque aquela coisa, dizer também que um político é corrupto, isso já ficou meio banalizado no nosso sistema, né? Mas corrupto como? Com o quê? O que ele fez? Né? Improbidade administrativa, a gente sabe que tem que ter dolo para gerar, né, maiores consequências. Então, é aquela amplitude da responsabilidade. Todos que estão no processo têm que ser responsáveis. Não adianta colocar somente, o legislativo vai resolver, o judiciário vai resolver, não, comigo, não. Todos nós temos que ser responsáveis. Né? E aí eu acho que a gente consegue trazer conhecimento, formação. Já está rolando também uma audiência pública na Câmara sobre educação midiática. Sim. Que as escolas têm que falar sobre notícia falsa. As faculdades têm que falar sobre notícia falsa.
E a gente sabe que é em qualquer área. Na política, mais intrínseca ainda, porque mentira e política... Ainda mais, né? Um candidato sempre fala um número a mais, né? Até porque quando às vezes eles vêm, tantos milhões, né? Tu nunca sabe direito aqueles valores, verdade. enfim, né? Então, tá ligado, faz parte do jogo, porque na política a gente sabe. Se eu dou para um, o outro perde. É o balanço para a gente tentar, né? Cuidar de todos os segmentos. Mas quando a gente dá para um, o outro vai ficar sem. Então, isso faz parte. E a mentira não é crime. A mentira faz parte. Até traz, não, mas isso aí tá falando não é verdade, porque tem isso aqui, a prova. Faz parte do debate. Faz parte debate da discussão. Político é o que mais tem. Mais ainda. Mas aquela notícia construída, ou tirando um contexto, ou pegando uma fala de verdade, mas trazendo lá né, gerando a desinformação, e isso sim a gente tem que estar atento, e não adianta, compete a nós, quando receber, opa, tá estranho, tem muitos erros de português, o que é essa quantidade aí de emotion, esse link aqui, né? Então a gente tem que fazer esse filtro. O TCE, de repente, fazendo campanhas, fiscaliza, tem as empresas, né, de fact-checking, e nas eleições sempre vem, né? Vários canais de comunicação aí utilizam bastante, e é importante, porque assim, se a gente deixar para o Poder Judiciário dizer o que é verdade ou o que é mentira, olha, eu pego as minhas coisas e vou embora. O Poder Judiciário não tem que dizer o que é verdade e o que é mentira, mas dentro daquela ofensa, né, daquele excesso, causou prejuízo, bom, e isso tem que ser checado. A lei do Marco Civil da Internet traz a responsabilização dos provedores. Exatamente. Que eles são na ação, e a gente tem ação no escritório, e normalmente agente público está muito suscetível, né, Terezinha? Então, oi. Voltou. Um alarme. Deu uma palhinha. Um alarme pitou. Foi a gente desliga tudo, aí. Mas sempre fica alguma coisa, né? Foi fake. Pode continuar. Foi fake, um alarme falso. Então, voltando. Então, nós temos uma legislação que vem trabalhando. A resolução trabalha em ações afirmativas. Ela veda, né? Ela proíbe, põe multa, que a desinformação não é para ser feita, não é para ser divulgada. Porque se a gente olhar eleições passadas, isso também era numa proporção menor, porque a internet não estava muito presente. Era mais da TV, né? Do rádio, enfim. Mas com o boom da internet, isso fugiu do nosso controle. Mas vamos nós criar a consciência, compartilhar nos nossos grupos, né, estar atentos, ser provedores de conteúdo e não disseminadores de notícia falsa. E a legislação vai ficar em cima dos candidatos, né? Eles querem uma propaganda proativa e toda vez que vier uma desinformação, o candidato então tem que trazer a informação, porque se ele for esperar só pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário também já se manifestou, a resolução diz menor intervenção. Deixa, né, o conteúdo democrático, o conteúdo da propaganda, ele tem que girar. Então não espere pelo Poder Judiciário. Às vezes os clientes, não, mas tem que entrar com ação, tem que entrar com a representação. Tá, mas é no WhatsApp. Quem é? Ai, não sei. É um cargo. Ai, não sei. Então, como é que eu vou entrar com uma ação se eu não tenho prova? Né? Rede social, Face, Insta, enfim, isso é um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, vamos ser agentes para promover uma sociedade com conteúdo. Porque a polarização quer que nós sejamos a massa de manobra. E a gente dá esse espaço. Né? Como eu disse, aquele documentário que eu vi lá das maldades que fizeram com os bichinhos, as pessoas estavam loucas para ver aquela maldade. Eu nem conseguia ver, olhar, meu Deus do céu. Nem eu passo. Então a gente fomenta isso. Como tu disse, a notícia do sangue é mais interessante do que, de repente, chegou lá uma doação na escola. Tem um rapaz que está pintando a escola. Não, isso tu não quer saber. Quer saber se tem, né, depredação. Então, o que eu não lamento adianta muito. Consciência. Deixo registrado que eu lamento muito como jornalista. E eu sei que tem jornalistas, colegas,
trabalham para jornais, cada jornal tem um determinado pensamento e são pautados para fazer determinada pergunta e o candidato responder aquilo. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, no jornal Última Hora, eu trabalhava na editoria política, né? Então cobria eleições, uma loucura. E falar em eleições também, eu não posso deixar de dizer que no dia 28 agora vai ter uma mesa aberta, chamada Eleições e Pandemia na Visão da Advocacia. Os coordenadores e moderadores é a doutora Lúcia Kopitky, que é vice-presidente do IARGS e diretora do Departamento de Direito Eleitoral, e juíza do TRE, e o doutor Rafael Morgental, que é mestre da URGS. Vai ser no dia 28, em pouquíssimo tempo eu vou estar dizendo qual a plataforma que nós vamos estar divulgando isso, vai ser gratuito. Quem vai participar é o doutor Luiz Fernando Pereira, doutor da Universidade do Paraná, a doutora Maria Cláudia Buchaneri, que é mestre da USP, Marilda de Silveira, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, e o doutor Valber Agra, que é doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Vai ser no dia 28 de agosto, das 15 às 17 horas. Depois eu vou divulgar nas nossas redes sociais, no blog, no site, a plataforma que vamos estar divulgando. Doutora, acho que não falamos das PECs que estão tramitando. Estamos aqui com 14 minutos. Certo. Até eu estava vendo ali no meu roteiro, quando em junho a gente tinha conversado, e a PEC seria sobre o adiamento das eleições ou não. Isso. É. Então já virou emenda constitucional, as eleições vão ocorrer, né? Claro, com mais cuidados, o TSE está se virando bastante, né, para trazer mecanismos de proteção, orientação, de repente, de um horário, não vai ter a biometria, né? Já foi suspenso, seria uma novidade também, porque a gente sabe que as eleições municipais sempre são os tubos de ensaio, quando a legislação muda é nas eleições municipais, veio a pandemia, foi nas eleições municipais, está sendo, né? Então, enfim, acaba tendo essa característica. Até eles estão dando a sugestão de que leve a sua caneta para assinar, enfim. Depois vai vir aí algumas orientações, né? O uso de máscara obrigatório, álcool gel, né? Então, todos esses cuidados, porque ainda a gente está num ambiente de alerta, atenção. O vírus, a gente sabe que ele também, a gente não sabe quando é que vai embora, a vacina vem, vai ser testada, né? Mas sim, as eleições vão ocorrer, tá? Dia 15 e dia 29, primeiro e segundo turno. Então, na verdade, essa PEC acabou já se tornando a emenda constitucional e tem esse PL, então, o 2630, que está na Câmara, que a gente fala que é o projeto das fake news, mas é a própria fake news. Esse projeto jamais vai conseguir mudar, né, a cabeça das pessoas, até porque eu estava dando uma lida ali. Ele fala mais de direitos também. Tem ali, né, o artigo 10 que fala que tem que mostrar RG, enfim... mas a gente não precisa que o legislador faça uma lei ordinária para dizer direitos. Os nossos direitos e as nossas garantias já estão esculpidas na Constituição, né? Agora, realmente, esses instrumentos, como perseguir essas pessoas, as empresas, a gente sabe, a Polícia Federal atua muito bem, né? E está cada vez mais também se especializando nesses crimes virtuais. Calúnia, difamação, injúria já está posto, existe, né? Já esses tipos penal. E uma mudança em 2019 que trouxe o artigo 326A no Código Eleitoral, que é, então... deixa eu pegar aqui só uma colinha bem rápida, que é a denúncia caluniosa voltada para as eleições. Então, aquele que der causa, né, instauração investigativa policial, administrativa, inquérito, que atribui a alguém a prática de crime ou ato infracional, né, ele traz o crime ou ato infracional, que sabe que é inocente com a finalidade eleitoral. Então, nós temos um tipo penal no Código Eleitoral, feito uma lei o ano passado, que está em vigor, né? E a pena é reclusão, né? Então, alguém que dar aso a uma instauração criminal, dizendo algo que sabia que era inocente, poderá, então, ser preso, né? Ou pagar multa. Então, o 326A do Código Eleitoral foi uma mudança, está valendo para essa legislação, para essa eleição.
né? Mas a lei do projeto de fake news ainda, como eu disse, foi para a Câmara. Realmente a Câmara abriu o debate, né? Vários profissionais da tecnologia, da informação, da comunicação estão aí debatidos, e está vindo até a questão da educação midiática nas escolas, que, como a gente diz, todos nós somos responsáveis por isso. Em grande escala, essas empresas contratadas, né, com esse objetivo. E fica a dica aí, a Rede do Ódio, Netflix, não estou fazendo propaganda, mas enfim, está na Netflix, e é um filme polonês, que trata de empresas contratadas para criar essas notícias deliberadamente falsas para depredar um candidato. A doutora Sulamita aqui colocando: parabéns, Carla, pela exposição. Grande abraço para ti e para a Elaine. Então, aqui o registro da doutora Sulamita. Muito obrigada. Viu? Querida, que dicas, a gente já está se aproximando aqui para as considerações finais, que dicas que você poderia dar como alerta em relação às fake news, às abstenções? O que você diria para as pessoas que pensam em não comparecer, ou enfim, a disseminação das fake news? A gente já está no momento de alerta e a gente tem que redobrar, né, essa questão de estar alerta. Certamente vai ter, né, uma abstenção grande nessas eleições. A gente sabe que o voto é obrigatório, mas a multa para quem não comparecer no dia da eleição ou justificar depois também, né, a multa é pequena. Mas também aí estamos dentro, né, de um processo democrático, a pessoa tem a liberdade de optar se vai votar ou não. Mas a gente sabe que votos brancos, nulos e abstenções não entram na base de cálculo dos votos válidos e dá, então, mais legitimidade àquele que já está à frente. Né? Como a gente diminui a base de cálculo do voto válido, eu tenho vários amigos, eu adoro fazer meu voto de protesto, votar em branco. Sim, é um direito teu. Mas saiba que a consequência disso, tu vai alimentar de quem, né, já está, enfim, à frente ou no poder. Se ele te representa, ok. Mas ninguém não me representa. Bom, mas alguém, de repente, pode estar te representando em algum momento. Mas faz parte, né, do direito das pessoas de anularem, votarem em branco. Mas, por favor, quando vier aquela notícia, todo mundo vota nulo, vota em branco, que a gente acaba com a eleição, né, anula a eleição. Não. Só se anula uma eleição, uma ação, né, de investigação judicial, enfim, provocada, né, ao Poder Judiciário. Somente ele tem o poder de anular uma eleição, se for, né, por abuso de poder econômico, enfim, algum abuso aí no sufrágio. Mas se você for votar, vote, vá com cuidado, né? Vá com seus equipamentos, não espere que o poder público lhe dê todos os EPIs. A gente sabe que pessoas simples têm as suas limitações, então para isso, né, essas pessoas vão ser atendidas. Mas, como dizem muitos colegas, aí será a eleição do possível. Cada um tem que fazer um pouquinho. E sobre as fake news, por favor, releia, espere, né? Busque a fonte, veja se tem alguém ali assinando embaixo. Às vezes áudio, né, Terezinha? Muito áudio, a gente recebe também, e o áudio, primeiro tem que escutar todo o áudio, né? É verdade, é verdade. A ideia é que não dê mais sangue. Vamos fazer aí uma campanha. A gente gosta de ser sonhadora, ser utópica, né? O candidato se preocupe com a sua campanha. Faça o seu posicionamento. Diga o que você quer mudar na cidade. A sua plataforma. A sua plataforma. Né? Cuide do seu umbigo. Verdade, querida, verdade. E olha só, a doutora Mariana Koch entrou, quero registrar aqui a presença dela. E lembrando que estamos no mês comemorativo ao aniversário de criação dos cursos jurídicos no Brasil. E a exemplo dos anos anteriores, o IARG sempre promove diversos eventos. Esse novo normal, tudo agora online, né? O IARG está com uma plataforma 100% online. E nesse próximo dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, a presidente do IARGS, a doutora Sulamita Santos Cabral, vai participar de uma live super especial com o ex-presidente da OAB Federal e do Rio Grande do Sul, o doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia,
E vão falar sobre o advogado como agente de transformação social. A mediação vai ser feita pela doutora Ana Amélia Prates. Então, nesta próxima terça-feira, às 20 horas, esta live super especial no Dia dos Advogados, com a doutora Solamita Santos Cabral e o doutor Cláudio Lamáquia, viu? Então, minha querida, o que eu tenho a lhe dizer é agradecer em nome da doutora Solamita Santos Cabral por tantas informações esclarecedoras. Se quiser dar mais uma palavrinha, temos ainda tempo aí, 5 minutinhos. Uns minutinhos. Então, dentro desse cenário colaborativo, né, a gente sabe que o mundo fraterno está longe de acontecer. Essa pandemia veio deixar todo mundo mais louco, né? Vamos lembrar que enforcamento, né, as mulheres bruxas que eram queimadas, a histeria sempre aconteceu e nós estamos histéricos. Nós estamos ficando doentes, né, retomando dentro desse universo. Então, quem sabe a gente possa fazer aí umas eleições mais fraternas, mais colaborativas, vamos jogar um ar de positividade, mas sabemos que a peleia vai vir, né? Comecei ali dando um exemplo de um contexto despregado da realidade, querendo, né, prejudicar aí um pré-candidato já nas né, eleição. Imagina quando chegar a eleição. Mas vamos jogar para o lado positivo e esperar, então, eleições mais proativas, trazendo bastante informação, vamos mudar a cidade, vamos melhorar, como diz uma amiga minha, eu quero melhorar o mundo. Eu disse, eu não consigo melhorar o mundo. Cada um fazendo a sua parte já está de bom tamanho. Sim. É isso? Isso aí. Então, um pouquinho de cada vez, um passinho. Doutora Maritânia Dallagnol colocou aqui muito esclarecedora a explanação. Desinformação não contribui com a democracia e deve ser combatida. Também a doutora Solange Oliveira, parabéns, doutora Carla, como sempre, muito bem explanado, com clareza. Doutora Marineida, excelente live, a Beth também aplaudindo, a doutora Beth. E só tenho a lhe agradecer mais uma vez, estamos agora com 3 minutinhos. Muito obrigada, canal sempre aberto para ti, doutora Carla. Em nome da doutora Solamita, nosso muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez e me sinto em casa aqui, estando com vocês, de tanto carinho e tanta receptividade aí. Vamos junto, vamos todo mundo junto. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Um beijo, obrigada, boa noite. Querida. Um beijo, uma ótima noite. Tchau, obrigada. Tchau. Então, lembrando a todos que na próxima terça-feira, dia do advogado, a doutora Solamita Santos Cabral, presidente do IARGS, vai participar de uma live super especial com o ex-presidente da OAB Federal, doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Eles vão falar sobre o advogado como agente de transformação social. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Amanhã, esta live já estará postada no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, boa noite e até terça que vem.